Agradeço pelo carinho, pelo convite. É sempre uma alegria a gente estar junto, em especial aí ao centro que leva um dos nomes mais queridos ao nosso coração, que é o do Chico. E então fico muito feliz, muito honrado com o carinho, com o acolhimento, agradecendo aí também ao amigo Tiago, sempre conosco. E é isso, né? É uma honra para mim poder fazer parte, estar junto com vocês. O nosso tema é. Posso iniciar? Pode, por favor. Tá bom. O tema que foi sugerido, né? O Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, é um tema de fato amplo, né? Daria margem aí a bons caminhos de reflexão, a importantes reflexões, a importantes esclarecimentos que as duas revelações trazem de maneira uníssona para nós. E então é fato que aqui a gente está num ambiente muito favorável, muito propício para que todos nós possamos pensar Evangelho e doutrina espírita juntos, porque nós estamos falando de duas revelações divinas que, por serem divinas, por serem nascidas aí do próprio Criador, elas estão em plena concordância, né? Isso é muito além de questões meramente interpretativas. É claro que, se eu quiser, eu posso forçar uma interpretação que faça parecer com que essas duas revelações estejam em dissonância, estejam em contradição. Mas qualquer espírito de boa vontade, sem nenhum preconceito, sem nenhum, como Kardec vai chamar de espírito de sistema, né? Qualquer espírito de boa vontade, ele vai conseguir perceber a tamanha coerência que há entre as duas revelações, e não poderia ser diferente. Um Criador imutável não pode se contradizer, porque se ele não muda, então ele é o mesmo desde a época de Jesus e desde toda a eternidade até hoje. Então, e assim seguirá, né? Então, quando nós vamos falar de revelação divina, quando nós vamos falar desses aspectos de concordância, de complementação, por que não, entre as duas, e aqui poderíamos até mesmo abranger o Antigo Testamento, nós estamos buscando aqui caminhos que nos ajudem, que nos mostrem as nossas reais necessidades e o que nós estamos fazendo aqui. Então eu agradeço o presente que foi dado, porque o tema é muito bom, muito propício para nós, e de fato nos convida a reflexões maduras, a reflexões urgentes, não apressadas, mas urgentes, porque em tempos de transição, em tempos de profundas reformas dentro e fora de cada um de nós, todos nós temos que buscar alicerces, temos que buscar pontos de apoio, temos que buscar o farol. E creio seja a nossa opinião via de regra, né? Pelo menos via de regra, e todos nós devemos concordar que temos na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus as maiores e melhores bases para o crescimento verdadeiro de uma criatura. Quando nós estamos falando de crescimento, nós não estamos falando de aprimoramento profissional, nós não estamos falando de enriquecimento material, nós não estamos falando de autoridade no mundo. Nós estamos falando de edificação moral que transforma o ser, que purifica o sentimento, que lapida o entendimento. Então, nós estamos necessariamente falando de questões do espírito. Necessariamente. Quando nós estamos falando de evangelho e doutrina espírita, nós estamos falando de crescimento, e é o crescimento do espírito. Isso é significativo porque, por mais tenhamos refletido, estudado, lido sobre isso, é normal, e eu diria frequente,
que a gente torne a confundir as coisas, que a gente acabe voltando a velhas percepções, às velhas lentes da visão humana e confunda o progresso, o conhecimento, o crescimento, a purificação espiritual com reflexos materiais. É o que hoje muito se chama de teologia da prosperidade, né? A pessoa ela só acredita que as coisas estão dando certo, que as coisas estão fluindo bem, quando materialmente aquilo vai bem, ou, o que também é muito frequente, ela só acredita que as coisas estão indo bem quando as coisas estão dando certo, segundo a sua percepção, segundo a sua visão. E é aqui que eu particularmente acredito que o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita tem muito a contribuir para todo aquele coração que verdadeiramente deseja, para todo aquele coração que se abra ao que Jesus falou e ao que os Espíritos repetiram e clarificaram. De modo que a nossa abordagem hoje, ela é mais do que mostrar a conexão entre as duas revelações. A nossa ideia aqui não é essa, porque, embora fosse um esforço que promovesse certamente grandes aprendizados, grandes esclarecimentos para todos nós, mas isso é algo que eu acredito que já foi muito dito e que todos nós já talvez tenhamos entendido. Então, talvez não compense tanto repetir. A nossa busca aqui hoje é tentar encontrar um ponto comum, né, entre as duas, mas que fale diretamente ao nosso momento de vida, aos desafios que nós estamos enfrentando nesse momento. Porque é claro que o Evangelho de Jesus e doutrina espírita vem esclarecer acerca da vida, né? Eu me lembro muito, uma das falas que eu ouvi certa vez, que me marcaram, uma pessoa disse assim: no Evangelho tem vida e é preciso ser vivida. Né? Então ali tem o que a doutrina espírita traz, o que o Evangelho traz é vida, então isso precisa ser vivido. E é claro que ali nós vamos encontrar ensinamentos de vida, uma vida abundante, uma vida perene, uma vida eterna. Mas isso não quer dizer que as duas revelações sejam apenas para isso. Porque é certo que nós podemos mostrar aqui, podemos falar, como já foi muito dito, como que a reencarnação está na Bíblia, como que a existência do Espírito está na Bíblia, como que Jesus falou disso, né? Como que isso está nas palavras de Jesus, como que isso foi explicado por Jesus e pelos apóstolos, e o quanto que isso dá uma expressão de vida que transcende muito o túmulo. Mas a nossa busca aqui hoje, por isso que nós precisamos dizer, né? É um tema que dá margem para boas reflexões. A gente fez uma escolha, que é em que o Evangelho e a doutrina espírita, em que parte, em que ponto eles podem dizer algo para nós hoje. E é claro que muitos pontos, é claro que muitas possibilidades, mas nós escolhemos uma aqui que eu acho que, pelo menos para mim, né, a gente fala muito do que é o nosso momento de vida, né, querendo ou não, e eu quis aqui então compartilhar para, quem sabe, ser útil para mais alguém além de mim mesmo. Porque quando a gente olha para a maneira como a nossa sociedade está estruturada hoje, a gente nota que há uma cobrança excessiva por resultados. Isso não só do ponto de vista espiritual, mas também aí, e é onde a gente quer chegar, mas do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico.
Sempre, sempre a humanidade trabalhou por resultados, por atingir um determinado resultado. E não é diferente hoje, mas talvez hoje, como a competição agora está a nível global, né, ficou muito claro para todo mundo que sempre, ou quase sempre, é possível você encontrar alguém melhor que você. Quase sempre você vai encontrar uma empresa maior, a não ser que esteja, né, na empresa maior, mas quase sempre você vai encontrar uma empresa maior, uma empresa que dá mais lucro, um profissional mais capacitado, um aluno que seja melhor, um professor que seja melhor, um curso que seja melhor, sempre. E a ânsia pelo resultado talvez esteja favorecendo uma certa competição. Uma competição que vem ficando em termos mais sutis, embora não esteja deixando de existir. Porque a competição, não só naqueles termos clássicos de quem faz mais, quem é que se destaca mais, mas a competição no sentido da comparação. Eu comparo o meu resultado com o do outro para me sentir melhor ou pior que ele. Eu comparo o meu resultado com um grupo, ou o resultado do meu grupo com o resultado de outro grupo, para dizer que o meu grupo é melhor do que o outro. E aí é que a gente é convidado a pensar Evangelho e doutrina espírita num sentido que é como essas revelações apresentaram o processo de evolução espiritual. O que a doutrina espírita e o que Jesus mais buscaram valorizar quando nós estamos falando de crescimento espiritual. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai ver o tanto que a gente se compara, o tanto que essa comparação, no fundo, está querendo dizer uma competição, e o tanto que a gente se frustra quando a gente perde a competição. O tanto que a gente se frustra quando a gente perde a competição. E é talvez nesse movimento consciente ou inconsciente dessa perda, né? Eu perdi a competição, é que a gente vai ter alguns vícios morais, como por exemplo a inveja. Eu invejo o outro porque, na verdade, eu não queria, não era nem estar, nem sempre eu queria estar no lugar do outro, eu só queria estar melhor do que ele. Mas como eu vejo algumas coisas da vida do outro, e a partir daí eu começo a deduzir como ele é e como ele está, e percebo que isso quer dizer que ele está melhor do que eu passo ou a desprezar o que ele tem, para me sentir um pouco melhor, ou realmente desejar o que ele tem, ou até mais do que ele tem, para que então eu possa vencer essa competição. Isso está no meio profissional, isso está no meio social, isso está no meio econômico, isso está em tudo e é claro que está na doutrina espírita, está nos cristãos. Essa comparação. E a comparação, ou essa competição, ela é infantil. Isso não quer dizer que nós estamos julgando ou condenando. Não, nós estamos apenas comentando que a postura da comparação, a postura da competição, ela é uma postura infantil. E isso então vai demonstrar como que a gente ainda é imaturo do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque a gente acaba se comparando, é quase que sem querer ou quase instintivo. A gente se compara e olha para o outro, e aí o mais comum são dois extremos, né? Eu me comparo e vou para a inveja, e a inveja começa a me inclinar para um desprezo do que o outro tem, porque se eu perceber que o que o outro tem não é tão espetacular assim, então melhor, né? Eu não me sinto tão agredido. Então existe essa possibilidade, ou existe uma outra, que é o da insegurança. Eu vejo um outro muito bom naquilo que eu gostaria de ser,
uma pessoa que se destaca naquilo que eu queria me destacar, e quando eu perco essa competição, eu caio numa coisa que chama desprezo de mim mesmo ou insegurança. Os dois são extremos. Os dois não são muito adequados, porque se um tende para um sentimento ruim, né? Se a inveja, essa competição em que eu desprezo o outro, me inclina a sentimentos mais perversos, mais doentios, o outro me inclina para uma apatia, para o não sentimento, o não sentir. Os dois não são legais, porque a maior tarefa aqui é sentir o bem. Então, o não sentir, a apatia, o me fechar, o me apagar não é legal, e o sentimento ruim, o sentimento perverso também não é. Então, há um caminho do meio aqui, que é o do sentir o bem. E isso, num primeiro momento, vai significar que eu fique feliz pela conquista do outro, que eu entenda que quando eu encontro alguém melhor do que eu, na verdade, isso não é para eu me comparar e ficar triste porque eu perdi a competição. É para eu entender que aquele outro que hoje é melhor do que eu naquela área, ele está me mostrando que é possível chegar lá. Não é para me gerar a frustração de que eu nunca vou chegar porque ele é mais especial do que eu. Não, é para me gerar a motivação, porque o outro é um ser humano como eu, é um filho de Deus como eu. E se ele chegou, ele está me dizendo que é possível. Ele não está dizendo que eu vou chegar, mas ele está dizendo que é possível. E aí que eu acho que fica interessante. E é nessa mistura aí de reflexões, de pensamentos, de ideias, é que eu queria voltar para o Evangelho e para a doutrina espírita com uma pergunta: como Jesus tratou o processo de crescimento de cada um e o que que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? E o que que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? Nós não vamos pegar textos aqui, mas vamos citar várias partes de cada um, para que a gente consiga perceber uma coisa que eu acho que é fundamental. Uma coisa que eu acho que é fundamental, que é Emmanuel, no livro Emmanuel, que é o primeiro livro, né, que saiu ali de autoria do benfeitor, tem um, um item escrito chamado assim: a formação da mentalidade cristã. E ali ele vai escrever uma coisa que me chama muita atenção, porque raramente eu vejo os espíritos fazendo generalizações. É muito raro. Geralmente eles vão lembrar que cada caso é um caso, que alguma coisa que vale para um nem sempre vale para outros. Então, a maior parte é isso. Quando os espíritos, seja na obra de Kardec, seja na obra do Chico, eles fazem generalizações do tipo assim: todo mundo, toda tarefa, para todos, isso me chama muita atenção, sempre. Sempre que eu vejo uma generalização, ou nenhuma tarefa, nenhuma pessoa, ninguém, né? Quando eles vão dizer ninguém vai ficar para sempre no mal, essa é uma generalização. E olha o tanto que ela é poderosa, o tanto que ela é forte. Então, as generalizações me chamam muita atenção. E ali naquele item, o Emmanuel vai escrever uma frase que me chama muita atenção, justamente pela generalização. Ele diz assim: por enquanto, todo o nosso esforço se volta para a formação da mentalidade cristã. Todo o nosso esforço. Ou seja, tudo que o Emmanuel escreveu, tudo que ele passou através do Chico, tinha um objetivo, que era formação da mentalidade cristã. E ele está dizendo para nós também: todo o nosso esforço, ele é para formar uma mentalidade cristã. E quando nós falamos de mentalidade cristã, é claro que nós não estamos falando de religião. Porque a religião, enquanto instituição humana, não enquanto religare, né, a religação com Deus, mas enquanto instituição humana, a religião é uma instituição falha, como todas as outras.
como a instituição governamental, como a instituição pública, como a instituição privada, tudo. Todas as instituições humanas feitas por seres humanos, elas são falhas. Por quê? Porque elas são feitas por seres falhos. Seres imperfeitos não podem criar uma obra perfeita, né? É uma contradição. Se eles são imperfeitos, vão errar em algum ponto. E é claro que toda instituição humana tem esse caráter de imperfeição, tem esse caráter de humano. Então, quando nós estamos falando de formação da mentalidade cristã, nós estamos falando de algo que vem do Cristo. Esse sim, perfeito, puro. Então não é uma mentalidade religiosa, né? E a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Porque nós não estamos falando aqui de hábitos religiosos. Formação da mentalidade cristã é ter hábito religioso, não é isso? Formação da mentalidade cristã significa formação de um caráter robusto, forte, puro. Porque mentalidade cristã significa uma mentalidade em que você não precisa mais ter lei, porque a lei já está dentro da pessoa, totalmente esperta. Você não precisa mais mandar a pessoa ser correta. Você não precisa mais educar comportamento. Por quê? Porque a pessoa já vai ser, ela já vai ter o comportamento adequado, ela já vai pensar no outro. Então, mentalidade cristã diz muito mais de uma formação de caráter, de postura interior e, consequentemente, exterior, do que propriamente um apego ali a algum dogma, algum rito, algum, algum caractere da religião. Não é isso, né? Mas o que chama a atenção ali na fala do Emmanuel é isso, é o todo, né? Todo o nosso esforço se volta para a formação. Formação da mentalidade cristã. E é aqui que eu queria frisar essa palavra. Formação. Por que a palavra é importante? Porque aquilo que nós estávamos dizendo da competição, da comparação, parece se traduzir numa sensação de que nós estamos sendo avaliados. E se eu acho que eu estou sendo avaliado, é claro que eu quero me sair bem na avaliação. E para eu me sair bem, eu preciso buscar alguns mecanismos que me favoreçam essa aprovação. Então, diminuir o outro é, na verdade, uma busca psicológica de dizer que eu não estou tão mal assim, que eu até estou bem, está tudo certo comigo. Como dizer, a posição que eu estou já está boa, eu não tenho que melhorar. Aí quando eu vejo alguém me mostrando que, na verdade, eu tenho que melhorar assim, esse alguém é inoportuno, dentro dessa fuga psicológica minha. Essa fuga de dizer assim, mas então, do jeito que eu tô não tá legal, do jeito que eu tô, eu preciso esforçar, eu preciso aprimorar, quer dizer que eu tô perdendo tempo, será que eu tô atrasado, né? Então a gente começa a perceber uma série de desdobramentos que vem a partir daí, mas que no fundo está revelando que eu só estou me sentindo como alguém que está sendo avaliado. E há alguns sinônimos, né, para avaliação, para estar sendo avaliado, é estar sendo julgado, estar sendo comparado. Porque como é que você vai avaliar uma pessoa? Você vai partir de algum parâmetro. A avaliação pressupõe comparação. Então, a avaliação na escola, como é que sai a sua nota? É comparada as suas respostas com o gabarito. Para você entrar na faculdade, como é que é avaliado a sua nota? É comparada a sua nota com as dos demais. E aí é que vai dizer se a sua nota foi boa ou não, porque uma nota 2 numa prova que vale 10, foi uma nota boa ou nota ruim? Você fala assim, foi uma nota ruim, porque valia 10, a pessoa tirou 2. Pois é, mas e se a média foi 0,2? Aí quem tirou 2 foi excelente, né? Então, a avaliação, ela pressupõe comparação. Então, me parece que, no fundo, todo mundo está se achando em avaliação. Eu estou sendo avaliado. Então, se eu estou sendo avaliado, eu tenho que tirar uma boa nota. Para eu tirar uma boa nota, eu preciso
pensar ou perceber que eu estou bem, que eu estou me saindo bem, que eu estou cumprindo bem aquilo que eu vim para cumprir. Porque no final das contas eu só quero ser aprovado. Mas a palavrinha que o Emmanuel usou é muito significativa. Emmanuel usou a palavrinha formação. Então nós não estamos aqui em avaliação. Nós estamos aqui em formação. E a grande mudança que existe nisso é você perceber que você não vai ser aprovado ou reprovado. Você vai ser formado. Não existe aprovação e reprovação. O que existe é formação. Formação. Ser aprovado ou reprovado é uma questão da nossa mente. É uma construção mental. Por isso que lá no Pinga Fogo, o Chico fala de uma pessoa que desencarnou dando um tiro na própria cabeça e ela pediu para vir. Ou seja, ela se reprovou, ela pediu um resgate. Agora, a pergunta é, precisava ser assim? Talvez não. Talvez só foi permitido que a pessoa voltasse naquela condição que ela pediu, porque ela pediu para vir com um distúrbio mental. Se a pessoa se mata com um tiro, ela chega no plano espiritual e ela pede para vir com problema no cérebro, com problema mental. Ela pede, aí é atendido. Mas seria esse o único jeito? Se a gente tivesse mais consciência de que nós estamos sendo formados e não aprovados, reprovados, talvez a gente mudaria. A nossa ligação, a nossa maneira de lidar com a prova, lidar com o resgate, melhor dizendo, né? Porque, no final das contas, se a gente for pensar bem, não existe avaliação, existe aprendizado. Então, eu não estou aqui em competição com o outro, definitivamente. Eu não vou ser comparado com ninguém. Eu não vou ser avaliado por ninguém. Eu não vou ser aprovado nem reprovado. Então, qual o medo? Qual o medo de errar? Qual o medo de cair? Por que nós estamos com medo? Porque formação pede experimentação. E experimentação passa pelo acerto e pelo erro. Então, a gente conversava aqui antes de entrar, né, na live sobre o congresso que houve no Mato Grosso. E aí lá foi feita uma pergunta assim, como é que a gente faz para o jovem seguir sempre o caminho reto? Como é que a gente faz para o jovem não desviar nunca do caminho reto do espiritismo? E aí eu fiquei pensando assim, será que esse é verdadeiramente o objetivo, né? Seguir sempre ali certinho? Bom, se isso está no coração da pessoa, maravilhoso, perfeito, segue adiante, vai em frente, isso é ótimo. Se isso está no coração, se isso é da vontade da pessoa. Agora, percebamos que vários espíritos que para nós são exemplos, eles não foram esse certinho sempre. Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Saulo de Tarso. Mas tem uma coisa que é comum nesses três, e poderíamos pegar vários aqui. Eles eram sinceros com o que estavam sentindo. Eram sinceros. Então, não se viciavam como uma fuga da realidade, não buscavam caminhos tortuosos por fuga da realidade, mas não também se constrangeram. Por quê? Porque eles estavam vivendo o processo deles. Então isso aqui não é uma apologia para seguir qualquer tipo de ideia, mas é um chamamento a olhar para si, parar de comparar, parar de julgar e de julgar-se, para que a gente perceba o processo de formação. Processo de formação. Nós estamos sendo formados e para isso vai precisar da experimentação.
Porque a partir da experimentação, eu vou construindo uma relação mais madura com as coisas, com a própria criação. Não vai ser mais um julgamento do tipo assim, ah, eu não vou naquele lugar ali porque aquele lugar é de gente impura. Você sabe quem pensava isso? Fariseu. O fariseu pensava isso. Não, a gente não pode entrar ali porque ali é lugar de gente impura. Aí chegava o Cristo e entrava em todo lugar. Entende? A mudança de perspectiva aqui não é eu, como se fala, vender, né, minha alma para essas coisas que não edificam. Mas também não é eu ficar julgando o que é coisa de gente pura e o que não é, e aí eu só fico com as coisas de gente pura porque eu sou puro. Entendamos que aí existe mais vaidade do que pureza. Porque o puro de verdade, ele entra em qualquer lugar. Porque ele sabe que não é o lugar que vai modificar ele. No máximo que vai acontecer, o lugar vai revelar alguma coisa dele que precisa ser cuidada. Agora, se eu faço apologia, aí realmente eu estou escolhendo a imperfeição. Eu preciso repensar. Mas o ponto principal aqui é a gente perceber que a partir do momento que eu entendo que eu estou em formação, eu estou em experimentação, eu não fico julgando as coisas. Ah, isso aqui é coisa de espírito puro, isso aqui não é, então eu vou ficar com essa aqui porque espírito puro só escolhe aqui. Não. Se eu estou num processo de formação, eu vou precisar entender por que os espíritos mais sábios escolhem um caminho e não outro. O que é que existe nesse caminho que faz com que almas mais lúcidas escolham ele e não outro caminho? O que faz um Pedro, Simão Pedro, discípulo de Jesus, escolher pescar homens e não mais peixes? O que tem nesse caminho? O que há nesse caminho com o Cristo que fez Pedro, João, Tiago, Mateus largarem tudo para trás? Não é um constrangimento do tipo, vou fazer porque é assim que espírito puro faz, ou não, porque eu não estou comparando mais. Não estou comparando, não estou competindo, não. Agora o que é que pode haver nesse caminho que fale ao meu coração? E aí a gente vai para o caminho da experimentação, da formação. É ser formado, não avaliado. É ser experimentado, não aprovado. Por isso que, quando André Luiz é recebido no nosso lar, o Clarence olha para ele e fala assim, André, nós também já perambulamos por essas zonas umbralinas. Clarice, o governador de nosso lar. Ele olha para o André Luiz e fala, eu também já tive lá. Ou seja, o Clarencio chegou na governadoria de nosso lar, não foi porque ele se formatou no Evangelho, é porque ele se formou no Evangelho. É diferente. Profundamente diferente. A formatação lida com a aparência. A formação lida com a essência. Para eu formatar um ser, basta que eu use de alguns artifícios como a violência. Alguns artifícios, né, como a violência, como a força, como o poder, como a imposição, como a lei. Para eu formar uma pessoa, aí eu preciso despertar o melhor que há nela, eu preciso trazer a essência dela à tona. Isso é o processo de formação. E para isso existe o processo de experimentação. Para que a gente possa falar das coisas de um lugar de quem sabe o que está falando, e não de alguém que julga o que está falando. E por que nós estamos focando nisso? Porque se a gente for ver, há muitas passagens do Evangelho e da doutrina espírita que nos esclarecem que nós estamos em formação. E por isso dizíamos até do Antigo Testamento, né? Depois, quem tiver curiosidade, no livro de Jeremias, aí não sei, me falha a memória agora, talvez capítulo 17 ou 18. Ou é o 17 ou é o 18. Eu vou no 18. Jeremias 18, logo no comecinho, é o primeiro versículo, isso eu tenho certeza. Nós vamos ver da palavra de Deus falando a Jeremias, comparando o trabalho divino para com as suas criaturas com o trabalho do oleiro para o vaso de barro. O que o oleiro faz com o barro? Ele forma o vaso.
Ele dá forma. A essência já está ali. Ele só dá forma. E aí a palavra de Deus vai dizer a Jeremias que Deus também lida assim com as suas criaturas. Por quê? Porque o processo é de formação. Poderíamos pegar várias passagens do Evangelho de Jesus, mas nós vamos pegar uma em específica, na verdade uma fala de Jesus, e é uma fala que ecoa para todos nós e continuará ecoando. Está narrado no Evangelho de João, quando Jesus está fazendo a última ceia com os discípulos. Percebamos que se nós estamos na última ceia, já passou bodas de Caná, já passou o Sermão do Monte, já passou todas as curas, já passou 2 tempestades acalmadas, pelo menos, já passou 2 multiplicação dos pães, pelo menos, já passou todo tipo de ensino, de parábola, de cura, de tudo. Nós estamos no final da encarnação de Jesus. E de tudo isso que eu falei, os 3 discípulos que mais viram tudo isso que eu falei, mas em especial um deles foi Simão Pedro. É João, Tiago e Simão, né? Mas em especial Simão. Simão, ele viu quase que tudo. Quase tudo. Jesus fazia evangelho no lar, na casa do Simão. Jesus fez demonstrações só para o Simão. Foi ele que andou na água com Jesus. Foi para ele que Jesus multiplicou peixes, está em Lucas 5. Então, Simão teve experiências únicas com Jesus. Mas chega na Santa Ceia, ou na última ceia, Jesus olha para Simão e fala assim: e tu, Simão, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E essa é uma fala que me impacta muito. Como eu disse, nós poderíamos pegar aqui várias passagens de como Jesus lida com as pessoas. Jesus lida com as pessoas de uma maneira tão única, porque ele não está comparando ninguém com ninguém. Então, cada processo de cura é único. Cada ensino, cada conversa é única. Por quê? Porque Jesus não está trazendo regra, Jesus está despertando essência. Então ele não vem trazer uma regrinha que todo mundo tem que obedecer. Não, ele veio evocar uma essência que já está dentro de cada um. E aí, Jesus olha para Simão muito calmo, muito sereno, olha para Simão e fala assim: e tu, Simão, quando te converteres, confirma os teus irmãos. O que espanta é que é a palavrinha quando. Porque se Jesus fala assim, e tu, Simão, quando te converteres, quer dizer que Simão não estava convertido ainda. E percebamos que Simão talvez foi o que mais experiências teve com Jesus. Talvez o Simão era o mais apto a dizer assim: não, eu estou convencido, estou completamente transformado. E não. Tanto não estava convertido que não só negou depois, previsto por Jesus, negou, e aí a gente vê no Boa Nova o tanto que a passagem da negação é bonita, porque Jesus está na cruz e cuidando de Simão Pedro, cuidando da Lívia, cuidando de Judas, cuidando de todo mundo, ele está na cruz. E ele aparece para Simão, Simão vê ele. É bonito, porque é esse cuidado particular, essa supervisão particular, né? Passa, não é aí que o Simão se converte, porque João 21 é o finalzinho do Evangelho de João, é um capítulo considerado até um anexo, né? Em algumas traduções até vai ser chamado isso, de apêndice, porque ele não encaixa muito numa divisão que é feita do Evangelho de João, mas enfim, esse é outro assunto, né? João 21. Qual era a fala de Jesus para Simão Pedro? Pescador de homens. Passa tudo, todas as experiências, nega, Jesus é crucificado,
ressuscitado, ou materializado, se assim o quisermos, aparece para todo mundo, não acusa ninguém, não aponta dedo, não se justifica, não pede justificativa, ele se apresenta, se mostra junto, e aí chega lá em João 21, o Pedro olha para 6 outros discípulos de Jesus e diz assim: vou pescar. O quê? Peixe. Ou seja, passou tudo isso e o Simão estava sendo a mesma pessoa de Lucas 5. Lucas 5 só para dar referência, né? É o momento em que Jesus convida Pedro para ser discípulo dele. O que Pedro está dizendo? Ao dizer vou pescar peixe, ele está dizendo assim: olha, tudo o que aconteceu eu estou pagando agora, vou fazer de conta que nada mudou e vou voltar a fazer o que eu fazia antes de Jesus aparecer, que era pescar peixe. Basicamente, Pedro está dizendo assim: então, a vinda de Jesus não mudou muita coisa, não, porque eu vou voltar a ser exatamente quem eu era antes de conhecer Jesus. Aí o que acontece? Jesus vem de novo. Eu acho, eu acho lindo isso, porque demonstra não só a misericórdia de Jesus, mas a profunda sabedoria dele. Jesus sabia com quem que ele estava lidando. Porque vejamos que o mais natural era Jesus aparecer e falar assim: Pedro, eu não acredito que você está jogando fora tudo que eu investi em você. Por que Jesus não fez isso? Porque ele sabia quem era Pedro. Aí vem a cartada final, né? Aí é tão interessante, depois, se alguém desejar, faça um estudo de João 21 com Lucas 5 e veja os paralelos que há. E a diferença não na ação do Cristo, mas na ação de Pedro. Aí você vai ver a diferença. Que aí é o crescimento de Pedro, né? Mas o que mais desejaria destacar nesse momento é como Jesus lida com as pessoas. Ele sabia que Pedro estava em formação. Então Jesus não veio aqui para dizer assim: Pedro, você foi reprovado, meu filho, porque olha, o que eu já investi em você e você não deu certo ainda, não dá para acreditar. Não. Ele volta, multiplica os peixes de novo, mas lá em Lucas 5 a rede rompeu e em João 21 a rede não rompeu. Em João 21 a rede não rompeu. E aí Jesus recebe de novo o Pedro e vai lembrar ele o que era o propósito. Fala: Pedro, nós não estamos aqui para pescar peixe. Então vai apacentar as ovelhas. Aí aquelas 3 perguntas, né? Que aí realmente encerra o Evangelho de João. Então percebamos como que Jesus lida com as pessoas. Não existe comparação, não existe aprovação, reprovação, existe formação. Formação. E a doutrina espírita faz a mesma coisa. A doutrina espírita vem lembrar exatamente isso também, né? Também vem lembrar isso, vem para muitas coisas e também para isso, para relembrar que nós estamos em formação. Então ninguém vai ser aqui dizendo assim: nossa, você ainda não conseguiu purificar o seu coração? Que absurdo! Não. Por quê? Porque os espíritos sabem a nossa condição nesse momento. Eles sabem a nossa condição. Então, ninguém vai ser chamado a entregar um resultado para o qual ainda não é capaz de entregar. Porque Jesus não está preocupado com o resultado, Jesus está preocupado com a formação. E formação é processo. Processo é caminho. Por isso que Jesus vai dizer que ele é o caminho. A verdade é resultado, a vida é resultado, mas em primeiro lugar ele é o caminho. Por quê? Porque ninguém pode entregar um resultado se não percorrer o caminho. A preocupação não é o resultado. Porque o difícil não é chegar no resultado. O difícil é chegar no caminho. O difícil é estar e aceitar o processo de formação. Porque muito do nosso desperdício de recursos, de investimento ao longo do tempo é porque a gente recusa o processo de formação.
A gente não quer passar pelo processo de formação. Por quê? Porque formação é formar, né? Como é que você forma uma escultura? Você tem que tirar os excessos que estão ali. Tem que lapidar, isso dói, isso incomoda, isso pede esforço. Então, a gente tem um mecanismo de fuga disso, de tentar fugir desse processo de formação, mas é ele que a gente precisa. E aí vem a doutrina espírita de uma maneira sublime para falar desse processo de formação. Porque se eu entendo que tanto eu quanto todos nós, todas as criaturas, estamos, todos nós, em processo de formação, então não só eu deixo de comparar a mim com os outros, mas deixo de exigir resultados dos outros. Por quê? Porque também estarei mais preocupado com a formação delas, né? Vou estar mais preocupado com a formação. Então eu olho para a pessoa e falo assim, você precisa ser formado. O resultado que você vai entregar é mera consequência. Porque a grande meta é a formação. É o processo de desabrochar, né? De florescer da própria criatura. E aí vem a doutrina espírita. A gente poderia de novo aqui citar várias passagens. O Evangelho segundo o Espiritismo está cheio de mensagens com esse teor. É só para não ficar muito vago, porque a gente selecionou uma mensagem do Emmanuel aqui, que eu queria ler o finalzinho dela, que eu acho espetacular, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, peguemos mensagens lá do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, e ali nós vamos ver os Espíritos dizendo assim, olha, a riqueza, ela é um instrumento de quê? De formação, de crescimento, de aprimoramento. Então, a riqueza ela não é um resultado atingido por aqueles que fizeram tudo certo. A riqueza é um instrumento para formar aqueles que aceitam o processo de formação. Ou ela é um instrumento dado para que o processo de formação seja executado. É claro que eu posso pegar a riqueza e desprezar o processo. Por quê? Porque Deus não depende de mim para agir. Ele cumpre a parte dele sempre, né? Então, se está nos desígnios de Deus que eu tenha a posse material, que eu tenha uma posse material mais abundante, Deus vai fazer a parte dele. Se eu vou fazer a minha ou não, isso é problema meu. Deus não se molda pela minha ação. Deus cumpre o que ele deseja cumprir. O que ele quer acontece. Mas o que eu preciso, o que eu vim para fazer, depende muito das minhas opções, das minhas escolhas. Então, riqueza não é prêmio para os bons. Riqueza é instrumento de formação para os necessitados naquela área, assim como a ausência dela. Aí a gente começa a perceber a vida de um ponto de vista mais escolar, né? Que o Emmanuel sempre vai falar isso, né? A Terra é uma escola, a existência física é uma escola. Por quê? Porque nós estamos aqui em processo de formação. Nós estamos para ser formados e, portanto, experimentados. Vai ter hora que vai estar na riqueza, hora que vai estar na pobreza, hora que vai estar na saúde, hora que vai estar na doença, hora que vai estar casado, hora vai estar solteiro, hora vai estar idoso, hora vai estar criança, porque é isso. A doutrina espírita e o Evangelho de Jesus vieram descortinar para nós o processo de formação. Então, não tenhamos medo de nada. Não precisa ter medo de nada, porque nós não estamos sendo avaliados, nós não vamos ser aprovado ou reprovado. É todo um processo de formação que diz da nossa necessidade. Agora eu queria encerrar com uma mensagem do Emmanuel. Na verdade, é parte de uma mensagem que eu de verdade recomendo que todos que quiserem parem um tempinho e leiam essa mensagem. Ela se chama Doutrina Espírita e está no livro Religião dos Espíritos. É o capítulo 80. Para mim, claro que tem várias mensagens no mesmo teor e eu diria quase no mesmo nível, né? Mas para mim essa mensagem ela é a mais completa.
Para mim, o Emmanuel não esqueceu de nada aqui. Tudo que é sobre doutrina espírita ele colocou nessa mensagem. Todos os aspectos essenciais da doutrina espírita estão colocados nessa mensagem. E aí o Emmanuel encerra ela dizendo assim, ó, porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento, existem pessoas que julgam, seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Isso é uma frase densa, né? Isso aqui é tudo uma frase só. O que ele está dizendo? A doutrina espírita, ela é a doutrina da liberdade e do entendimento. Ela é. E porque ela é isso, muitas pessoas acham que a doutrina espírita tem que acolher todas as ideias, ainda que sejam absurdas. Tem que acolher tudo, porque senão vai faltar com caridade, né? Como é que a gente vai dizer que alguém está errado? Às vezes a pessoa está, né? Às vezes a pessoa está errada. E aí tem mais caridade em você dizer que ela está errada do que aplaudir o erro dela. Então, o Emmanuel está dizendo isso. A doutrina espírita, ela é a doutrina da liberalidade e do entendimento. Ele nem usa a palavra liberdade, né? Liberalidade e o entendimento. Mas nem por isso significa que a doutrina espírita vai aplaudir tudo, vai concordar com tudo, porque afinal de contas, caridade é você sempre acolher todo mundo. Não, às vezes existe mais caridade quando você alerta a pessoa do que quando você é conivente, né? Então nós não estamos falando sobre ser conivente, nós estamos falando sobre ser coerente. Coerente. Então, tem hora que eu vou precisar falar para a pessoa que ela está errada. Mas a pergunta é, de que maneira eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso com caridade, eu vou fazer isso com amor, eu vou fazer isso com cuidado, ou eu vou fazer isso atropelando a pessoa? Ou eu vou fazer isso expondo a pessoa, humilhando a pessoa, né? Então, tem diferença. O fato é, existe às vezes mais cuidado no alerta do que amor no aplauso. Agora, aí, seguindo a mensagem, o Emmanuel diz assim, acho que agora ele vai dar o teor que mais amarra tudo, né? Dignifica assim, diz Emmanuel, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o seu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Então, espírita não é para quem faz tudo certinho. Espírita é para quem escolhe ser, ainda que caia, ainda que se equivoque. É o que nós dissemos lá atrás, quando citamos Santo Agostinho, São Francisco, porque eles não escolhiam o vício, eles não corriam atrás do vício, apenas estavam experimentando para descobrir realmente o que gostam e começaram a fazer a sua escolha, porque havia sinceridade no coração. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Então, por mais fácil que seja corromper, trair, roubar, esquecer, espírita deve ser a sua conduta. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Sabe por que o espírita ou o espiritismo não é para gente pura? Porque o espiritismo veio para te ajudar a ficar puro. Por isso que a Emmanuel está dizendo, o espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Por quê? Porque o espiritismo não é para quando os combates estão acabados, ele é para te ajudar a vencer os combates. Então, como é que ele poderia chegar quando a gente apresentasse o resultado que ele veio para ajudar a construir? Não, o espiritismo é para nós do jeito que nós estamos. Porque o essencial não é o resultado que nós vamos entregar. O resultado que vai entregar é consequência muito natural de um caminho que se escolheu percorrer. Então, mais vale a escolha do caminho do que o resultado, né? Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Isso aqui
É interessante, né? A gente já excedeu um pouquinho do nosso tempo, mas isso aqui é muito interessante. Por que que o Emmanuel está falando que tem que ser o adjetivo da instituição? Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição. Então, é uma instituição espírita. Então, não é porque nós viemos para segregar, é porque nós não podemos esconder das pessoas a parte essencial do nosso bem-estar. Eu não posso esconder que eu sou espírita, porque parte do meu bem-estar se dá pelo fato de eu ser espírita. Eu não posso tentar falar para todo mundo ficar bem e não mostrar o espiritismo para essas pessoas. Por quê? Porque faz parte da minha construção interior. Eu só estou do jeito que estou porque aprendi o que aprendi com os espíritos. Então, como é que eu vou dizer para uma pessoa ficar bem se eu não dou a ela todas as ferramentas que me deixam bem? Então, a proposta de Emmanuel não é de segregação. A proposta de Emmanuel é: não esqueça de mostrar o que você precisa mostrar. Não esconda nada de ninguém. Não esconda o espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo é parte fundamental da nossa conduta. Então eu preciso dar referência, porque a referência não sou eu. Se eu tirar o espiritismo do nome, eu não tirei só o rótulo espírita. Eu tirei a referência espírita. E o problema de eu tirar a referência é que nós estamos lidando só com pessoas perdidas. Então como é que eu vou tirar a referência? E aí, amarrando tudo, né? Que o nosso tema é Evangelho de Jesus e Doutrina Espírita, encerramos aqui com a fala de Emmanuel. Doutrina Espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Ele não disse a doutrina espírita é a doutrina da perfeição moral. Por quê? Porque perfeição moral é resultado. A doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento. Processo, caminho. Então não tem comparação. Não tem julgamento. Não tem avaliação. Tem formação. Formação de mentalidade cristã. Formação de caráter. Formação de sentimento puro. Guarda, pois, completa Emmanuel, guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Pela nossa própria consciência. Seremos então convidados a dizer o que é que nós fizemos dessa grande possibilidade que Deus nos oferece, que os Espíritos nos conduzem e que Jesus tanto deseja para nós. Não se trata aqui meramente de uma prova, porque não é sobre ser aprovado. É sobre viver com a maior sinceridade possível o processo de formação, aceitando o que a vida traz, lidando com o que a vida traz, para que a gente perceba o cuidado e o amor de Deus em tudo que acontece. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, que Jesus nos abençoe.